Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei este momento bem didático e muito relevante, e é claro, com base na palavra de Deus, a verdade que devemos nos apropriar. E hoje eu trouxe um tema que vai falar sobre o paradoxo do reino de Deus. Antes de iniciarmos esse momento, vamos conceituar o que é paradoxo. Paradoxo é uma expressão que resulta da união de ideias contraditórias, contrastantes, inconciliáveis ou até mesmo sem nexo. Literalmente, significa opinião contrária. No entanto, consiste no uso de palavras de sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas que, no contexto, se complementam, reforçando uma ideia ou uma expressão, tá certo? Eu observei que na Bíblia existem muitos paradoxos e eu vou falar os mais importantes. Vejam só, gente, a cruz é o maior paradoxo da Bíblia, uma vez que foi o final feliz de Jesus, pois na morte que ele tornou-se a vida, que ele triunfou. Pois para o diabo a cruz foi a derrota de Jesus, mas para Deus foi manifestação de poder e glória. O primeiro paradoxo que eu vou comentar com vocês está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, aonde Jesus afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Note que é necessário que a gente morra para depois viver, tá certo? Outro paradoxo que eu encontrei foi em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui, Jesus ele precisou se esvaziar, ele precisou deixar de lado as suas vontades, para que o Espírito Santo viesse fluir, para que ele viesse ser cheio do Espírito Santo. É o que nós devemos fazer. Nós devemos negar nossas vontades, nós devemos renunciar o nosso ego, para que o Espírito Santo venha fluir de dentro para fora. Outro paradoxo encontrado foi no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz da seguinte forma: É necessário que ele cresça e eu diminua. Essas palavras foram de João Batista, se referindo a Jesus. Ele afirmava que era necessário que ele diminuísse naquela época, para que o ministério de Jesus, o nome de Jesus crescesse. Só que lá adiante, no Evangelho de Lucas, Jesus ele exalta João Batista da seguinte forma. Ele diz assim: Eu lhes digo que dentre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Então, a gente percebe nitidamente que diante de Jesus, João Batista ele precisou se diminuir, mas lá na frente, Jesus reconheceu a grandeza de João Batista. Outro paradoxo muito conhecido está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde Paulo afirma: Pois quando estou fraco é que estou forte. A gente observa que na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11 diz: Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. De fato, que nós venhamos nos redimir, nos humilhar diante de Deus, para que no devido tempo nós sejamos exaltados por Ele. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 16, a gente vai encontrar o seguinte texto: Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Hoje a gente vê que as pessoas elas querem ser primeiras em tudo, elas querem estar na frente de tudo, elas nunca querem ficar para trás. A gente vê que o mundo ele é muito dos espertos, as pessoas elas querem ser muito as primeiras, mas no reino de Deus não é assim. Lucas, capítulo 9, versículo 48, diz o seguinte: Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Hoje as pessoas elas querem ser maior do que tudo, do que todos. Elas querem ter poder, honra, querem sentar nos melhores lugares, querem ser bem vista. E aqui Jesus ele afirma que é necessário que nós venhamos ser menor, para que no reino a gente seja o maior. E para finalizar, eu quero dizer o que diz em Filipenses,
capítulo 3, versículos 8 e 9. Paulo ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda para ganhar a quem? A Cristo. Então, gente, quando ele fala em perdas, ele fala sobre renúncias, ele fala em abandonar as suas próprias vontades, ele fala sobre abandonar os seus sonhos, tudo aquilo que para o mundo tem grande valor, para Paulo não passa de esterco comparado com a grandeza de ganhar a Cristo. Então a gente observa que o reino de Deus ele é um paradoxo. O que para os homens tem muito valor, para Deus é detestável. Que esta palavra ela fique gravada no meu e no seu coração. Que a cada dia nós venhamos entender que as coisas deste mundo elas vão totalmente na contramão do reino de Deus. Um grande abraço e fique com Deus.